Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou Vitória. Hoje nós vamos para o nosso encontro 6, Rejeição Social e Cristianismo hoje, né? Para quem está aí desavisado, o Módulo Cristo, ele sempre tem 2 encontros com o mesmo tema. Só que é um tema tratado na época do Cristo e um tema tratado na atualidade. Seja com personagens literários, seja com histórias reais. No encontro 5, né, Rejeição Social e Cristianismo, nós trabalhamos a história de Zaqueu, né, essa passagem do Evangelho, utilizando uma outra fonte de informação além do Evangelho, que foi o livro Boa Nova, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Ok, hoje nós vamos estudar um filme muito interessante. Se você é daqueles que não quer saber nada do filme antes de assistir, para o programa, vai assistir o filme e depois volta. Mas assim, eu vou contar alguns aspectos emocionantes, embora eu vou contar coisas que, para quem gosta de alguma surpresa, é bom ver o filme antes, mas não atrapalha entender a obra como um todo, né? Eu particularmente gosto mais de ver filme já tendo uma noção geral, eu acho que eu observo melhor. Bem, cada um segue o seu gosto. Vamos lá, hoje a gente vai falar uma história verídica a partir de 2 fontes. Uma fonte é o filme Quase Deuses, outra fonte é um artigo que a gente só encontrou em inglês, Like Something, cadê o nome? A tradução é Something the Lord Made, né? Ou Like Something the Lord Made, quer dizer, algo, a tradução pode ser Quase Deus, mas é muito longe, mas é como se fosse feito por Deus, né? Parece que foi feito por Deus. Ok, a história é verídica, a história é de um carpinteiro que revolucionou uma área da medicina. Na verdade, ele instituiu, né, e uma outra pessoa que a gente já vai falar, ele instituiu a cirurgia cardíaca. Não existia nada antes desses 2 senhores. Ok, o nome de um deles é Vivian Thomas. Vivian Thomas, negro, nasceu numa época de um preconceito racial absurdo nos Estados Unidos, pobre e carpinteiro. Aos 19 anos, ele tem um primo comenta que tem um laboratório, né, lá da faculdade, que estava procurando alguém para a limpeza. Ele tinha perdido o emprego. Isso, ele tinha acabado de perder o emprego de carpinteiro, né? Disse aqui a Vitória. Enfim, e aí ele aceita ir lá olhar. Só que ele já tinha um sonho de ser médico, né? Um sonho que ele tinha já né, desde que se entendia por gente, vamos colocar assim. Então, no ano de 1930, ele tem 19 anos e ele entra no laboratório desse médico, jovem também, cerca de 30 anos, mas já renomado, extremamente exigente, né? O nome dele é Blaylock. Então, que se tornou uma pessoa conhecida nessa área, né? Ele que inicialmente tomou o nome, depois o Vivian foi reconhecido na área, mas ele já era uma pessoa de vanguarda, né? Ele já tinha pesquisas avançadíssimas sobre trauma emocional, sobre o estado de choque a partir de um trauma emocional. O fato é que o Vivian vai para lá, né? E aí, assim, eu vou ler aqui um relato, não é do filme, mas é um relato de uma entrevista muito interessante que diz o seguinte: em 3 dias o Vivian, ele já fazia todos os procedimentos do laboratório, inclusive aplicava anestesia, né? Só para vocês entenderem, o laboratório de experimentos com cachorros, né? Então ele entrou lá para limpar a sujeira dos cachorros e auxiliar básico. Só que com 3 dias ele já estava fazendo praticamente tudo que a função dele queria, e inclusive estava, né, fazendo costuras e aplicando anestesia nos animais. Com 1 mês, né, ele, que era carpinteiro, já participava e realizava todas as operações complexas e delicadas nos animais. Alguém muito acima da média. Mas antes que você caia na cultura brasileira, que tudo é mágica, que tudo é ilusão, então não foi. Esse sujeito, esse jovem, tinha uma poupança.
passava fome, digamos assim, para juntar dinheiro, porque o sonho dele era ir para a medicina. E é justamente nesse período ele juntava o dinheiro dele no banco, e ele vai no banco ver, porque já está conseguindo, né? Já está perto de conseguir o dinheiro para poder fazer a faculdade de medicina. O banco vai à falência. Ele perde tudo. Ele perde tudo. E antes que você comece a fantasiar, porque obviamente ele não é um espírito acima da média, a vida dele foi muito fácil, durante toda a vida dele ele foi pobre. Ele foi, do ponto de vista financeiro, um mero funcionário de laboratório. Vamos em frente, né? Só que ele, com o trabalho dele, foi conquistando o respeito do Dr. Blaylock. E aí começou a fazer todos os procedimentos, começou a orientar outros alunos, né? Eu estou resumindo bastante a história. O fato é que o depoimento de médicos renomados hoje, da atualidade, que estudaram com eles dois, dizem que ele era muito melhor que o Blaylock, na operação, na parte prática. O fato é que uma história em particular os tornou famosos, embora eles tenham feito pesquisas em várias áreas, tá certo? Então, assim, ele obviamente estudava muito. Como? Nos horários que ele estava observando o animal, ele estava pegando os livros do laboratório, né, gente? Não dá mais, né, pra gente começar a acreditar em mágica, tá certo? Mesmo o espírito superior tem que trabalhar muito. O fato é que a maior parte da vida dele, ele teve uma rotina de no mínimo 16 horas de trabalho por dia. Então, enquanto ele estava observando um cão anestesiado, entre um procedimento e outro, ele ia estudar. Então, a gente está falando de devoção. Ganhando muito pouco, sendo discriminado socialmente. O filme mostra uma cena que caracteriza isso, mas até de uma maneira leve, né? Porque está lá um médico, chega para ele e manda ele dar um dinheiro para ele, diz, vai pegar um café para mim, bem desrespeitoso. E ele não vai, e o médico promete se vingar dele. Para a gente entender o que era o preconceito da época, no hospital que ele trabalhava, se, digamos, tá você é negro e tá um branco caminhando na rua, os dois sofreram um acidente perto do hospital, os dois iam para o hospital, o branco entrava por uma porta, por uma entrada, e o negro entrava por outra. Não precisa dizer quem ia ser melhor atendido e quem ia ter os melhores médicos e os melhores equipamentos à disposição. Nesse mesmo hospital, como era padrão nos Estados Unidos, tinha a entrada dos funcionários brancos e a entrada dos funcionários negros. Então, daí você vê o grau de sofrimento que esse indivíduo passou, né? O fato é que, e aí a gente vê a sutileza, a dinâmica interior de um espírito superior. Se por um lado o Vivian se submetia a tudo isso, porque era uma questão social, ele não tinha como mudar isso, ele não se permitia ser maltratado, né? Então ele já tinha conquistado, ele fez lá um procedimento errado, e o médico, né, o Blaylock, né, explodiu com ele, esculhambou ele, tratou mal, e ele disse, não, doutor, eu não fui feito para ser tratado assim, eu vou embora, e foi embora. E só voltou porque o médico foi lá, pediu desculpa e disse que aquilo nunca mais se repetiria. E o Vivian conta já na entrevista, no final da vida, que a partir daquele dia eles construíram uma relação extremamente honesta, extremamente de respeito mútuo. Só para vocês terem ideia do grau de respeito que ele conquistou deste médico, os alunos dele, tem um depoimento de um aluno dele, do Blaylock, que dizia o seguinte, que ele dizia para todos os alunos que chegavam lá, tudo que o Vivian falar, ele está falando em meu nome. Então, como quem diz, é a mesma autoridade que eu tenho sobre vocês, ele tem, né? Não tem aqui espaço para tratar mal. Numa outra ocasião,
em 1937, o Dr. Blaylock foi convidado para ir para um hospital melhor, mais renomado, bancado pela Fundação Ford. Então, assim, prometeram tudo para ele. Você vai ter o seu departamento, você vai ter a sua equipe, você vai ter a sua verba, você vai ter as melhores condições possíveis. Ele ficou super empolgado, foi lá, negociou, fechou com eles. E aí, em algum momento, falou, disse, olha, eu vou trazer minha equipe, eu tenho um assistente negro. Esse hospital de Detroit, na época que era uma região riquíssima dos Estados Unidos, simplesmente disse não. A nossa política aqui é a seguinte, nós não admitimos negro nem como auxiliar. Nem para limpar o chão do laboratório a gente admite negro na nossa instituição. E o doutor Blaylock simplesmente disse, eu não admito vir para cá sem a minha equipe. E ele é da minha equipe. E ele não foi. Né? Muito tempo depois, eles foram para um centro muito maior e mais respeitado dos Estados Unidos, né, que é o Johns Hopkins. Então, a gente entender a dinâmica dos dois, como é que foi funcionado e como é que cresceu. Né? Agora vamos para o fato específico. Isso é o contexto geral para a gente entender o sacrifício desse indivíduo, trabalhando 16 horas por dia no laboratório, sendo maltratado pela grande maioria das pessoas em bases diárias, né? É um indivíduo que enfrentou uma rejeição diária, porque assim, a medicina ainda hoje tem isso, né? Tá acabando um pouco, mas ainda tem, né? Era considerada o povo mais chique, né? É os doutores. Aí você imagina um povo mais chique, mais rico, numa sociedade em que os negros às vezes não eram admitidos nem para limpar o chão, ter ali um negro sem diploma, porque ele não conseguiu ir para a faculdade, ensinando eles. Imagina o choque. Hoje, parte dos grandes cirurgiões e chefes de departamento de cirurgia dos Estados Unidos foram alunos do Vivian. Né? Nesse artigo que a gente está se baseando, tem vários depoimentos de grandes médicos que dizem que aprenderam muito com ele. Mas você imagina quanto não os humilhou. Quantos não soltaram piadas? Quantos não soltaram, né, indiretas? Diariamente, gente. Porque assim, infelizmente, tem espírito atrasado em todo canto. Mas quando você pega um espírito inferior e dá para ele status e poder, a tendência dele é pisar nos outros. Então a gente não tem dúvida que diariamente ele sofria algum tipo de preconceito e de humilhação. Ganhando pouco, trabalhando de 16 horas por dia, trabalhando e estudando, sendo maltratado. Não é todo mundo que aguenta. Não é mesmo. Ok. E aí o que acontece? Eles estão já na Universidade de Johns Hopkins e é trazido para eles um desafio, que era chamado de bebê azul. O que era o bebê azul? E aí eu não sou médico e nem vou estar aqui lendo para vocês questões técnicas. Mas, resumidamente, são crianças que nasciam com uma falha na circulação do sangue, um problema no coração, na artéria, de tal forma que ele não oxigenava o corpo da maneira adequada. Então, eram crianças que nasciam e iam morrendo lentamente por asfixia. Daí azul o nome, né? Na verdade, azul é bonito, é roxo. É um azul arroxeado, é alguém que está sem ar. Imagine alguém morrendo sem respirar. Era isso que acontecia com essas crianças. E a nossa grandiosa medicina ocidental tinha um dogma, porque a gente fala dos dogmas da religião, mas a gente não fala das ciências, que são tão terríveis quanto. E tinha um dogma que dizia o seguinte, um dogma da Grécia, de mais de 2000 anos, que dizia o seguinte, no coração não se toca. Então, qualquer problema cardíaco, os grandes doutores da época diziam assim, não, isso aí ninguém pode mexer porque está errado, ninguém vai mexer. E esse desafio foi trazido para eles. E o Vivian, o Blaylock não tinha tempo, nos outros afazeres, e o Vivian começou a pesquisar, o Blaylock não tinha tempo, começou a pesquisar no laboratório. E eles começaram a cogitar a hipótese de fazer uma cirurgia para corrigir esse defeito de circulação. Resumo da história. Decidiram fazer isso. Para uma pessoa que vive numa sociedade como a nossa, e numa sociedade, né, assim, uma subsociedade médica, onde a vaidade está ligada a tudo, onde o nome traz dinheiro, poder ou fracasso, você fazer uma cirurgia que todo mundo dizia que ia dar errado, né?
com grande chance de dar errado, e se der errado, o seu nome vai estar associado a isso por resto da sua carreira. Então, Blaylock teve seus imensos méritos. Então, é uma dupla. A gente está vendo literalmente uma dupla que um não conseguiria sem o outro. Que eles começam a fazer testes, né, nos animais. O Vivian começa a fazer e partilha com eles os resultados. E eles começam, né, na correria do dia a dia, fazer e conversar. Às vezes eram 5 minutos de conversa, às vezes era 2 horas. Obviamente à noite. Daí 16 horas de trabalho, no seu o básico para eles. Resumo da história. Eles resolvem fazer a cirurgia com uma criança. Uma mãe procura, porque é aquela história, né, gente? O certo é que todas essas crianças estavam morrendo. Elas iam morrer, já se sabia. Já se sabia que ia morrer. Não havia um caso de criança que tinha sobrevivido a essa fase. Porque a circulação do sangue estava ruim, ficava sem respirar, respirando menos oxigênio e morria. Então a mãe procura e diz que está disposta a tentar qualquer coisa. Porque ela disse, eu já sei que vai morrer. Então vamos tentar. Há uma possibilidade dela sobreviver. Por menor que seja, a mãe resolveu tentar. Eles fazem a cirurgia nos cães e dá certo. E a mãe vai conversar com o padre. E aí a gente vê, né, assim, como um espírito que vem ajudar a sociedade a crescer, ele sofre de todos os lados. Quer dizer, o Vivian sofrendo por todos os preconceitos. O Blaylock sofrendo uma pressão gigantesca porque ia contrariar um dogma, né, da área dele. Aí a mãe vai conversar com o padre e o padre diz, Deus tem plano para nós. Então, assim, como quem diz assim, claro que Deus tem plano para nós, mas onde é que está escrito que esse plano significa a gente se acomodar? Então, assim, no fundo o padre é contra. E o padre vai na faculdade falar com ele, é mais pressão, quer dizer, em vez dos cientistas e dos religiosos, né, espíritos atrasados, como a maioria de nós, chegar e dizer assim, vamos tentar porque morrer já vai. De repente você consegue uma coisa que vai salvar milhares de vidas. Não, tanto os médicos quanto os religiosos, simbolizados por eles, estão torcendo para dar errado. Por inveja, por vaidade, por intriga. E aí, meu irmãozinho, a gente vê como é difícil mudar, né? Como nós somos complicados, né? Porque assim, pelo amor de Deus. Mas vamos em frente. Resultado. Marcam a cirurgia. Já tinha sido feita a cirurgia no cachorro. Só que dias depois, um pouco véspera da cirurgia, chega o Blaylock no laboratório e o Vivian está abraçado com o cachorro chorando. O cachorro está morto, sangrando. Detalhe, o Vivian amava os animais. O pessoal até dizia, né, assim, era conhecido, isso aí é depoimento, que o Vivian tratava os cachorros com tanto carinho que os pacientes deveriam ser tratados. Então, assim, eram realmente pacientes, ele tinha um carinho. E às sextas-feiras à tarde, o Vivian abria o laboratório para visitação e para cuidar de outros animais. O cara era tão bom que ele virou um conselheiro dos veterinários da cidade. Então, ele cuidava de animais e quando os veterinários precisavam fazer uma operação mais difícil, ligava para ele pedindo orientação, ia atrás dele pedindo orientação. E quando o procedimento de animal era tão difícil, encaminhavam para ele fazer no laboratório. Que disse, não, isso é muito complicado, manda para o Vivian que eu não sei resolver. Então ele tinha esse lado sensível também. Apesar de toda a correria, da falta de grama, ele tinha as sextas-feiras à tarde que era dedicada aos animais. Então ele atendia os animais, ele orientava os veterinários, as pessoas iam visitar o laboratório. O espírito grandioso sempre tem um toque de sensibilidade, né? Ele tinha tudo para dizer assim, eu não tenho tempo para nada, né? Não enche o saco. Tu trabalha 16 horas, por minha missão. Mas na sexta ele tinha esse carinho com os animais e além de tratar bem no dia a dia. Era um momento de visitação, de cuidar de outros animais, de as pessoas verem os animais que ele usava para a experiência e ter o contato com os veterinários e orientar os veterinários em cirurgias e tal. Enfim, então ele está chorando pelo cachorro, pelo fracasso da cirurgia, pela responsabilidade. Gente, é um peso gigantesco. Você romper com os padrões dos espíritos atrasados é assustador, né? Você quer ter essa experiência? Basta você ter uma turma que vive bebendo e você para de beber. Basta você se tornar mais saudável na sociedade.
Basta você, em vez de ir para a farra e meditar, você vai ver a pressão. Agora imagina isso. Você está, no fundo, lutando contra toda a estrutura científica poderosíssima. Você está lutando contra os dogmas religiosos também poderosíssimos. Imagina. Só que você pode não saber, mas o Cristo, o governador do planeta, acompanha de perto todos os avanços científicos, culturais e religiosos da Terra. Todos. Ele acompanha de perto. Então o que acontece? Sabia o que estava acontecendo. Óbvio. Só que aí está lá o Vivian e não tem saída. E agora? Como é que resolve? Cirurgia está marcada e deu errado e ninguém sabe o que é. Faz ou não faz? Desmarca? Deixa para o futuro quando der certo? Corre o risco? O que deu errado é porque foi um aspecto de ser cachorro e gente não dá errado? Quer dizer, não tem resposta, gente, é angústia. Não tem resposta, ninguém sabe, ninguém nunca fez. E aí? Viver tem um sonho, bonito, né? Porque o Cristo nos orienta por sonho desse que o mundo é mundo, mas a gente tem toda a história do povo judeu sendo orientado, segundo Emmanuel, muitas vezes direto pelo Cristo e muitas vezes por meio de sonhos. Então o Vivian tem um sonho. Olha que sonho interessante. Ele sonha com uma mulher branca que está tricotando, mas que ao mesmo tempo ele sabia que essa mulher era a criança que eles iam operar. A linguagem do sonho é maravilhosa, porque você pode fazer tudo isso em 30 segundos. E ele disse que a reconheceu, mas ela lhe falou com a voz de bebê e depois ela caiu morta. E aí esse espírito superior que viveu entre a gente, que desencarnou relativamente recente, chamado Vivian Thomas, ele é bom de sonho. Como os profetas antigos, como José do Egito e como muitos profetas antigos, ele é capaz de interpretar sonho. Então, meu amigo e minha amiga, se você é da área médica, ou se você conhece algum médico que trabalha com o coração, diga para ele que a área dele só existe, na verdade, porque teve um negro que não entrou na faculdade, que conseguiu resolver o problema da medicina através da interpretação de sonho. Curioso, não é isso? Mas é verdade. Se esse sujeito não sabe interpretar sonho, ele ia ter esse sonho e ia dizer o quê? Ah, tá, que sonho estranho, vamos cuidar da vida. Vale, tive um sonho estranho, a comentar tomando um café e depois... Só que o cara era bom de sonho. O cara, além de tudo, era bom de interpretar sonho. E aí ele diz que reconheceu, né, que ela lhe falava com voz de bebê e caiu morta. Ele disse que sabia que por dentro ela ainda tinha um coração de bebê. Não é porque... já é interpretação de sonho. Aí ela me falou com voz de bebê porque o coração dela ainda era de bebê. E por isso ela morreu. E aí o Vivian chega à conclusão que os pontos não fecharam porque o cachorro aumentou de peso. Era uma técnica de costurar que não permitia fechar. Porque na hora que tinha peso, os pontos não estavam feitos de uma maneira tal que considerasse que eles iam crescer. Entendeu? O organismo, imagine, você dá um laço, o organismo cresce, o ponto parte. Então você teria que dar um laço de tal forma que fosse um laço que pudesse ser expandido com o corpo sem romper. Por isso o cachorro estava sangrando. Graças a essa interpretação de sonho, eles desenvolveram uma nova técnica. Agora me diga se isso é possível sem o Cristo. Não é possível. Não é possível. Ok. E aí eles fizeram uma nova técnica, deu certo, e aí o filme tem uma cena bonita, que é corroborada por depoimentos históricos, que era o seguinte:
Quem tinha que operar era o Dr. Blaylock, porque era um médico com diploma, o Vivian não podia operar. É chamado gente do mundo todo, nós estamos aí falando de um dos hospitais mais importantes do mundo até hoje. Então assim, e era uma coisa que, né, se desse certo, mudaria a história da medicina como mudou. Então eles estão lá, o doutor vai operar, para tudo e chama o Vivian, que não tinha sequer autorização para ficar na sala. E o Vivian é o indivíduo que orienta o doutor em toda a cirurgia. E os alunos depois dão depoimento dizendo que o doutor Blaylock pedia para o Vivian, se eu estiver fazendo errado, você me avise. E ele dizia, doutor, está costurando errado. Doutor, é o outro lado. E tem uma história bonita que os alunos contam, que é o seguinte: quando qualquer aluno ficava atrás, vendo a cirurgia, né, estudando ali, ele operando de verdade, se colocava atrás dele no ombro direito, ele dizia, saia, porque esse lado é do Vivian, né, porque era ali que o Vivian sempre ficava para operar. Então, aquele lado, só quem podia ficar ali olhando era o Vivian, que era o orientador prático dele, que, segundo os alunos, era muito melhor que ele na parte prática da cirurgia. Há uma questão importante que caracterizam esses espíritos e que, se nós não aprendermos, nós vamos sucumbir à rejeição social. Porque todos nós que estamos aqui reunidos, né, e significa você que está me ouvindo, tem uma missão na Terra, vinculada ao Cristo. E cumprir essa missão de forma ou de outra significa ter que viver rejeição social. E aí essa frase eu queria pegar para a gente concluir, né? Em um dos momentos de crise, o Vivian se afasta e volta para o laboratório, porque tinha toda uma questão, enfim, financeira, etc, etc. Basta dizer que o Vivian apenas, até o final da vida, ele não tinha esperança sequer de ter economizado dinheiro para pagar a faculdade das filhas dele. Só conseguiu isso já perto de se aposentar. E aí, numa dessas crises, ele sai do laboratório, volta e o Dr. Blaylock vai agradecer. E ele diz o seguinte: não agradeça, porque não é pelo Senhor, é pelo trabalho. É um senso de missão profundo, gente. Porque se você quer fazer alguma coisa vinculada ao Cristo, meu amigo, para agradar seu pai, sua mãe, seu vizinho, sua esposa, seu filho, seu chefe, seu amigo, você não vai fazer, você não vai conseguir. Esse é o senso de missão que eu preciso ter e que acho que você também precisa ter, né? Apenas no final da vida ele foi reconhecido, depois de tudo, né? E aí foi dado para ele, né, como o filme mostra, né, um título de doutor de honra, mas deu o título de doutor, e ele, né, passou a estar lá, a imagem dele na galeria dos grandes médicos dessa universidade, desse centro de pesquisa. Mas isso é depois, gente, né? Os 50 anos que ele se dedicou foi nesse clima de rejeição diária, de desprezo, de ganhar quase nada, de viver pobre, de trabalhar muito e se devotar-se. Se ele não tem esse senso profundo de missão, ele não faz, ele vai fazer outra coisa. Ele vai buscar outras profissões onde ele vai poder ganhar mais. Se ele tivesse um pequeno negócio de carpintaria, certamente ele seria o dono do negócio, ele ganharia mais e ele estaria numa posição onde o orgulho estava mais bem, né? É meu escritório, é o meu trabalho, né? Eu mando, é minha empresa, é pequena, mas é minha, eu mando, aqui eu não estou sendo humilhado. Lá ele tinha que entrar pelos fundos. Então tudo isso mostra a nossa necessidade de ter esse senso de missão e entender que se você não vive, não vai viver rejeição social, sua vida é inútil. Não tem jeito, nós estamos na Terra. A maioria dos espíritos são espíritos inferiores como nós, mas, infelizmente, grande parte opta por defender a sua inferioridade. E nisso nós sim temos que ser diferentes. Nós devemos ser aqueles inferiores que optam por não manter a inferioridade, por nos transformarmos,
Porque grande parte dos espíritos da Terra, eles querem manter a inferioridade. Eu estou falando de espíritas e não espíritas. Né? Na hora que você fala de uma renúncia, não, mas é minha vida. Não, mas é meu conforto. Não, disso eu não abro mão. Quer dizer, um conjunto de hábitos inferiores que são defendidos, às vezes, com a própria vida. Então, nós, cristãos, temos que ter essa diferença. E se nós formos cristãos de fato, nós seremos socialmente rejeitados. De onde é que eu estou inventando isso? Talvez alguém pergunte. Na verdade, Jesus já falou. O mundo vos odiará por minha causa, disse Jesus a seus discípulos. Se ele não está falando de rejeição social, eu não sei do que é que ele está falando. Acho que o assunto é esse. Né? E diz mais: se eles fizeram isso comigo, que sou o mestre, imagina com vocês. A tradução é minha, mas o sentido é esse. Se a mim eles trataram assim, né? Porque o Cristo não errou, nós acertamos e erramos. É diferente. Então nós damos ainda pretexto, porque nós erramos. Então, amigos, rejeição social hoje é algo que existe, é algo que pode e deve ser suportado e superado, se nós tivermos um foco claro na nossa missão reencarnatória. O que é que viemos fazer aqui? Vamos suportar, vamos fazer porque o Cristo está nos amparando. E em momentos mais difíceis, Ele vai intervir de maneira direta. Como Ele fez com o Vivian Thomas, mas não só com o Vivian, como Ele vai fazer com todos nós, como sempre fez. Um grande abraço. Vamos agora para o nosso diálogo mediúnico com o nosso coordenador do módulo. Que o Cristo possa nos iluminar nesse instante, a nós, seus servidores pequeninos, que ofertamos o nosso coração à obra do Senhor deste mundo, para que consigamos, unindo-nos uns aos outros e ao coração magnânimo do Mestre, conseguirmos realizar a nossa pequena parte na imensa tarefa de regeneração dos corações terrenos, obra que Deus confia a Jesus de Nazaré. Podemos iniciar. Muito obrigada pela sua presença, amigo Taibá. Como primeira pergunta, como nós podemos nos preparar para que a rejeição social não nos impeça de cumprir a nossa missão? Refletir com seriedade nos lúcidos ensinos de Allan Kardec. Os espíritas que já conhecem os conceitos do Mestre de Lyon serão responsabilizados se não aplicá-los na própria vida. Entender inicialmente de que viver na Terra se trata de viver em um dos planetas mais infelizes do universo. Que os espíritos que aqui habitam são seres atrasados e grosseiros, indivíduos acostumados a satisfazer as próprias necessidades, ignorando as necessidades mais elementares de seus irmãos. É necessário compreender isso, para que vos torneis um discípulo sincero de Jesus de Nazaré. A brutalidade diária com que o indivíduo aqui hoje citado foi tratado é comovedora para todo o coração sensível amante do bem e da verdade. Um espírito nobre e lúcido que se dispôs vir à Terra para auxiliar seus irmãos em sofrimento, amargou diariamente a exclusão da sociedade que veio servir. Essa é a imagem de todos aqueles que vêm ao mundo e se inspiram em Jesus de Nazaré.
independente da religião, da crença, do local de nascimento. Porque eles se tornam incompreendidos pela sociedade que serve. O preconceito que sofreu esse amigo foi muito além do preconceito da cor da pele. Porque também muitos negros não o entendiam e criticavam, dizendo que ele se submetia aos brancos como um tolo e inútil, como um serviçal estúpido. O que esse irmão sofreu de incompreensão de brancos e negros é uma dose imensa que foi suportada por uma renúncia verdadeira. Mas esse não é um caso isolado. Entendais, meus irmãos e amigos, quanto mais vos aproximardes do coração generoso do Mestre, menos o mundo vos compreenderá. Como uma sociedade que tem por ídolos e os adora de forma fanática atletas desequilibrados, artistas doentes da emoção, poderá entender a devoção doce de um cristão sincero, a abnegação diária daquele que está construindo a paz para as gerações futuras, quando todos os ídolos atuais repetem e clamam diariamente: aproveitemos os gozos da vida material, usufruamos ao máximo, e que não nos importa o futuro da humanidade. Como aqueles que servem a Mamon terão a sensibilidade emocional e psíquica de compreender os que servem ao enviado de Deus. Meus filhos, disse o Cristo, o mundo vos odiará por minha causa. Mas as palavras do Mestre não eram de condenação, mas de uma ternura suprema por seus discípulos que se dispunham a servir, mesmo sofrendo a rejeição de suas comunidades mais queridas. Ao Mestre houve a rejeição máxima da cruz, para que os seus discípulos não se iludissem, que o mundo não os entenderia, porque o reino do Cristo cabe a nós instalá-lo na terra, iniciando pelos nossos corações, porque o reino do Cristo se instalará com a ajuda de nossas mãos imperfeitas, mais obedientes ao comando do amor. Por isso, não nos enganemos, só há um caminho para que o medo da rejeição não petrifique os nossos corações. É entender que o mundo não nos rejeita, o mundo rejeita o nosso Mestre. E Ele é o Senhor do amor que é capaz de acolher todas as rejeições do planeta e continuar servindo abnegadamente ao longo dos séculos, até que se instale na terra o reino de paz e da luz que Deus depositou no coração de Jesus para que ele fizesse florescer no nosso mundo. Qual é o tipo de rejeição mais difícil de ser superado? A rejeição que sofre o Cristo da parte da maioria dos habitantes da terra. A rejeição dos indiferentes, minha amiga. A rejeição dos que sequer se importam mais com Ele.
a rejeição daqueles que o ignoram, a rejeição daqueles que não buscam o seu olhar compassivo e os seus braços poderosos. Porque essa é a rejeição que mais afeta. Mas quando digo isso, não quero dizer daqueles que são ateus, mas daqueles que utilizam-se do seu nome no dia a dia, mas que não permitem que ele habite os seus corações. Essa é a rejeição mais amarga, porque essa dói duplamente, porque o usa e o rejeita e o nega na prática, porque fala em seu nome e age em nome do diabo, simbolicamente falando, porque prega as alegrias do reino do céu, mas dedica-se às conquistas das glórias da terra. Os fiéis servidores são como vive, que abnegadamente se sacrificam para o bem de seus irmãos, sem buscar recompensa. E aquilo que mais dói em qualquer um é o que mais dói em nosso Mestre. É ser usado para fins escusos por aqueles que se desejaria que houvesse uma reciprocidade de afeto. Por isso, entendamos o quanto Jesus tem sofrido por nossa rejeição verdadeira, quando muitas vezes o seu nome é pronunciado em nossos lábios sem nenhum amor verdadeiro. Que aprendamos com isso, minha amiga, que o Cristo é um ser que sente e que ama e que sofre com a rejeição que realizamos diariamente de seu amor. Porque quando aceitarmos o amor do Mestre, nossa vida se transforma para sempre. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutter. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração,